Na semana passada, nós começamos esta nova série de mensagens intitulada Ideologia de Gênesis. Falamos sobre a ideologia de gênero no domingo anterior. Hoje o tema é sobre a ideologia de Gênesis e a homossexualidade. E na semana que vem será a ideologia de Gênesis e a masculinidade. 3 mensagens que abordam o princípio criador de Deus para a identidade do homem e da mulher. Hoje, nós não ficaremos exclusivamente em Gênesis, porque o tema ideologia de Gênesis abrange a seguinte ideia: qual é a referência da Escritura Sagrada para o homem e para a mulher? Porque foi isto que Deus criou, homem e mulher. Uma primeira premissa dessa conversa de hoje, ela se baseia na seguinte argumentação: pastor, por que vocês estão focando tanto nesta área da sexualidade, sendo que todos os pecados são iguais diante de Deus? E a pergunta que eu faço para você que tem esta linha de argumentação é: quem disse que todos os pecados são iguais diante de Deus? Não há. Eu sempre ouvi isso. Mentira. Isto não é uma verdade. Você que baseia a sua argumentação nesta linha de raciocínio, você está baseando a sua crença numa mentira. E esta é a primeira premissa da conversa desta noite. E para que nós tenhamos uma linha de raciocínio, a mensagem de hoje tem basicamente 3 blocos. O primeiro bloco é esta diferenciação que a própria palavra de Deus faz acerca dos pecados. O segundo bloco é uma explanação em Romanos. Eu estou sentindo no som aqui um apito aqui, né? Acho que não tá muito legal. É a maneira como o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, trabalha o porquê que existe esta deturpação da sexualidade. Segundo bloco. Terceiro bloco. Há uma saída. Conselhos para você que padece deste pecado, e conselhos para vocês que são pais de filhos e filhas, que você está identificando que estão diferentes, que você suspeita que eles estão flertando com esta onda de bissexualidade. Ok? 3 blocos da nossa mensagem. Primeiro bloco: pecados são diferentes? Este versículo no livro de Êxodo é o versículo que Moisés diz ao povo quando ele confronta e acontece aquela batalha sangrenta, que ele percebe que o povo tinha construído um bezerro de ouro e passou a adorá-lo. E aí Moisés diz assim:
vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. A pergunta que eu faço é: este foi o primeiro pecado que o povo cometeu quando eles saíram do Egito? Não. Mas este pecado da idolatria foi classificado. Eu ainda estou ouvindo tem um resíduo aí fazendo uma pequena microfonia. Este pecado foi tido por Moisés como um grande pecado, digno de ser registrado na palavra de Deus, para ele parar tudo e dizer assim: eu vou ao Senhor fazer uma propiciação pelo vosso pecado. Uma boa analogia disso é mais ou menos o seguinte: você tem plano de saúde? Tem. O seu plano de saúde, ele cobre todas as lesões corporais? Cobre. Grandes ou pequenas? Sim. Você paga pela mesma cobertura? Sim. Independente da lesão? Sim. Agora, nem todas as lesões possuem a mesma gravidade. Percebe? O sangue de Jesus te cobriu de todos os pecados. Mas alguns pecados, biblicamente falando, eles são pecados que a palavra de Deus trabalha de maneira distinta. Diante de Deus existe essa diferenciação de pecados. Definir culturalmente os pecados por ordem de gravidade, culturalmente, é um perigo. Não faça isso. Não é a cultura que define qual pecado agride mais a Deus ou não. Não é a igreja, os pastores, os presbíteros que definem isso. A única pessoa que pode definir a gravidade da ofensa que lhe foi feita é o ofendido. E quem faz isso é o Senhor por meio da revelação da sua palavra. Então isso é importante você entender. Não é a cultura que define, é a palavra de Deus. Isto serve para você entender que você não deve buscar desculpas para continuar pecando. Isto é importante você saber e não autoriza você a tratar os outros de maneira odiosa, por meio desta diferenciação de pecados. Aquele é um mentiroso, não tem problema. Aquele é um adúltero, aquele é um gay, ele não pode ficar no nosso meio. Você e nem eu não temos a autoridade para fazer isso. Não nos compete esse tipo de julgamento. Enxergar qualquer pessoa espiritualmente inferior a você, também você não tem o direito. Só a palavra de Deus pode nos dar a referência para que a gente entenda que pecados são diferentes. No livro de Números, no capítulo 15, esses 2 versículos diz assim: mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Sabe qual é o contexto desse versículo? Ele está dizendo assim: se porventura alguém do vosso meio, judeu ou estrangeiro, pecar por ignorância, vocês vão oferecer um holocausto a Deus, você vai oferecer um novilho, você vai oferecer um carneiro, você vai oferecer um outro animal, e está ok, porque pela ignorância de vocês existe um nível de ofensa ao Senhor. Agora, a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, outras versões bíblicas dizem assim, com o punho cerrado, ou seja,
com toda a intenção e premeditadamente, a pena é diferente. O Senhor diz: você vai ser excluído do meio do povo. Essas são expressões distintas a respeito do pecado. Agora, o próprio Senhor Jesus, no Evangelho registrado por Mateus, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Se existem os mais importantes, existem os menos importantes, que são esses que Jesus está falando. Vocês estão preocupados com o dízimo do cominho, do endro, do pão? Estão esquecendo de serem justos, misericordiosos e homens de fé? Esses são mais importantes do que aqueles. Agora, cumpram os maiores sem deixar de fazer os menores. Façam esses sem omitir aqueles. Percebe? O próprio Jesus tratando de maneira diferente a lei. Ainda dos lábios de Cristo, nós temos no Evangelho de Marcos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está falando o que acerca desses dois mandamentos? Esses são os maiores. E se existem os maiores, existem os menores. Deixar de cumprir os maiores é uma responsabilidade maior que recai sobre nós. Agora, a pergunta que talvez não quer calar: a homossexualidade, segundo a Escritura Sagrada, ela é diferente? Ela é em maior ou ela é em menor grau? Dois textos do livro de Levíticos que nos dão esta orientação. Levítico 18 e Levítico no capítulo 20. O capítulo 20 é uma ordenação do capítulo 18. Em termos de importância desses pecados e dessas afrontas a Deus. Então, no capítulo 18, ele diz: com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Você acha que isso é leve ou isto é grave? Essas palavras são palavras de Deus acerca deste pecado. Então, o próprio Senhor faz diferenciação dos seus pecados. Eu estou trazendo isto para que você entenda que, biblicamente, existe uma diferença de afronta e de consequências a Deus pelos pecados que são cometidos. Agora, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, verso 22 ao verso 32.
inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações, das suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esse é um texto clássico. Esse texto ele é conhecido como uma espiral descendente da ira de Deus. Esse texto ele começa dizendo: aqueles que se autoproclamaram sábios aos olhos dos homens desprezaram a sabedoria de Deus. O relacionamento de Deus com homens e mulheres que fazem essa escolha na sua vida de serem sábios aos seus próprios olhos, recebem sobre si plena liberdade para fazer aquilo que o seu coração desejar. Um resumo desse texto é isto: vocês querem se rebelar contra Deus? Podem se rebelar. Vocês vão se achar sábios, vocês vão se achar as pessoas mais influentes da sociedade, os grandes artistas, os grandes pensadores, os grandes filósofos. Vocês terão milhões de seguidores nas suas redes sociais. Vocês poderão ser influenciadores no Instagram, no Facebook, no YouTube e onde mais você quiser. Deus vai dar tanta liberdade para você que você vai se achar o suprassumo de uma nação. E todos os desejos do seu coração, eles serão concedidos como uma oportunidade para você poder desfrutar deles. É isso que acontece. Deus dá corda para o seu coração. E a consequência disso, a maneira mais clara que isto se evidencia nesta queda, é na sexualidade humana. Qual é a relação, Gustavo, desta expressão da sexualidade humana com essa desconexão de Deus? Não é complicado de você entender. Em Gênesis, a palavra de Deus diz assim: e Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus cria homem e cria mulher. Essa é a nossa identidade mais primária. Isso vai nos acompanhar no céu. Isso estará presente por toda a nossa eternidade. E a maneira mais profunda
que existe de você manifestar a sua rebeldia a Deus, não é não vindo à igreja. Como a maneira mais sublime de você demonstrar o seu amor por Deus, também não é vindo à igreja. É a maneira como você se comporta sendo quem Deus criou. Deus colocou um pênis em você, eu vou arrancá-lo. Deus colocou um seio em você, eu vou tirá-lo. Essa é a rebelião contra Deus. Por isso a sexualidade, ela é tão santa e sacra. Por isso que as expressões do Antigo Testamento, quando Deus diz assim: eu quero que vocês me conheçam, a expressão utilizada é um verbo de intensidade sexual. Eu conheço a minha esposa e ela me conhece. Ninguém me conhece melhor do que ela, só Deus, porque nós nos relacionamos sexualmente. A sexualidade, ela é a evidência mais clara da rebeldia contra Deus. É isso que Romanos está dizendo. E Deus entrega você às suas paixões, para você fazer o que você quiser. Pastor, então a ira de Deus, ela é manifesta por meio disso? Sim. A nossa cidade tem um índice significativo de homossexuais. A maneira como eu preciso fazer essa leitura é lendo Romanos capítulo 1, 22 a 32 e olhando para a cultura. Eu leio Romanos e olho para a cultura. Nós estamos às portas da maior festa urbana de carnaval do Brasil. Terá mais gente em São Paulo pulando carnaval do que em Salvador. Você tem ideia do que é isso? Lendo a cultura e lendo a palavra, isto é ira de Deus para um povo. Por que isso acontece? Isso acontece quando homens e mulheres tiram o centro gravitacional, que é a glória de Deus da sua vida. O que é um centro gravitacional? Se você não é terraplanista, talvez você seja, mas se você não é, os planetas giram em torno do Sol. O Sol possui um centro gravitacional que sustenta os planetas ao seu redor. A glória de Deus na sua vida tem que ser esse Sol. Tudo vai orbitar em torno dela. O seu trabalho, a sua família, o seu namoro, a sua escola, o seu estudo, tudo gira em torno dessa órbita que é a glória de Deus. Se você tira este centro de gravidade, que segura, mantém, sustenta, e você substitui esse centro de gravidade por qualquer outra coisa que seja, você trocou a glória de Deus por coisas visíveis. E Deus te entrega as suas paixões.
A evidência mais contundente dessa troca são as manifestações da sua sexualidade. Pastor, isso acontece só com gay? Não. Olha para mim. Como é que você se relaciona com a pornografia? Ela faz parte da sua vida? Como é que você se relaciona com as suas amantes, com os seus amantes? Faz parte da sua vida? É na sexualidade que se manifesta visivelmente a troca da glória de Deus por outras coisas. Pastor, existe uma cura? Existe. Pega essa porcaria que você colocou no lugar de Deus, joga fora e põe a cruz de Cristo no centro da sua vida. Jesus tem que ser o centro. Ele não pode ocupar a periferia de nós. Cristo sendo o centro, todas as coisas passam a orbitar em paz ao redor daquele que é o Verbo, ao redor daquele que é o Senhor e Salvador. Olha o que diz Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isto é fé. Somente pela fé. Alguns conselhos para nós nessa noite. Você pode flertar com a homossexualidade. Sabe de que maneira? Sendo influenciado pela cultura. Você que tem 14, 15, 16, 17, 13, 12. Você vê na sua sala amigos e amigas dizendo que, puxa, a vida é tão curta, cara, aproveita, sabe? Se uma menina está te dando mole, pega mesmo. Se um menino está te dando mole, pega mesmo, não tem crise, vai lá. E de repente, se são os dois te dando mole, pega os dois, não tem problema, né? É bonito. Artistas estão se manifestando assim, artistas globais, artistas internacionais. É tão belo você ver essas diversas expressões de amor. Afinal de contas, todo amor é válido. Tudo isso te coloca num patamar cultural diferente dos seus pais. Seus pais são de um tempo em que isso não era aceito. Hoje é. Hoje isso foi transformado em orgulho. Então, celebre isso. Essa é uma forma de homossexualidade. É você flertar, olhar. Vou, não vou. Experimento, não experimento. Beijo, não beijo. Sabe? Não dê esse passo. Existem limites que precisam ser colocados. Jesus
é o centro da sua vida. Se renda a Ele com os preceitos e princípios que Ele estabeleceu. Percebe? Alguns conselhos para você que flerta, que experimenta, que visualiza, que consome homossexualidade. Primeiro, reconheça que a sua sexualidade está desordenada. Deus não criou você para escolher viver essas práticas. E esta é a escolha do homossexual. Talvez ele não escolha sentir o que ele sente, sentir atraído por outra pessoa. Provavelmente ele não tenha escolhido isso. Mas uma escolha que ele faz é dar vazão aos desejos do seu coração e abraçar isso. Você está dizendo então que eu preciso tolir os meus desejos? Sim. Sabe por quê? Porque todo mundo faz isso. Nós não somos uma sociedade anarquista. Nós não somos uma sociedade de bárbaros. Nós vivemos pautados por leis civis e leis espirituais. Todos nós. Você não tem vontade de furar o farol? Você não tem vontade de pegar um atalho proibido? Você não tem vontade de não pagar o IPTU? Vocês adolescentes não sabem o que é isso ainda, né? Nós precisamos entender que a nossa vontade está debaixo de uma vontade maior. E que essa vontade maior sabe o que é bom para mim. Reconheça que a sua sexualidade está desordenada. Coloque a sua fé somente em Cristo. O Senhor Jesus é o centro da nossa vida. O Senhor Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Ele sabe das lutas do seu coração. Ele sabe dos seus desejos. Ele vê as suas quedas. Ele participa das suas lutas. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você crê? Ele é salvação para você. Ele é salvação para você. Coloque a glória de Deus como sendo o seu maior tesouro. É para isso que nós vivemos. É por isso que eu estou aqui. O dia que eu tiver convicção que eu estou sendo pastor por conveniência, a mim, a minha esposa, aos meus filhos e à minha família, eu sou o primeiro a pedir dispensa. Porque eu preciso viver tendo a glória de Deus como o centro da minha vida. E é nessa glória que todas as outras esferas vão habitar. Procure amizades saudáveis com ambos os sexos. O que eu quero dizer com isso? Fazer e participar de uma comunidade cristã é repartir as nossas dificuldades. Um bom exemplo disso é esse. Quando você quer carregar um peso, você pode carregar sozinho, ou você pode chamar pessoas para te ajudar. Você já descarregou aquele carro lotado de compra de mercado sozinho?
Aí sua vaga é longe do elevador, você esqueceu a chave daquele carrinho que fica na garagem. Aí você abre o porta-mala, tem lá 215 sacolinhas, né? Eu sou daqueles que põem assim 3 sacolas em cada dedo assim, porque quanto menos viagem eu tento levar o máximo que eu posso. Agora, se estou eu, a Flávia, o Daniel, a Clara, o Tito, cada um pega uma sacolinha ali, eu continuo levando mais peso, mas divide. Faça amizades saudáveis com ambos os sexos. A igreja é um bom lugar para você conhecer pessoas. Se essa é a sua luta, aqui é um bom lugar para você lutar. Aqui é um bom lugar. Não somos um ambiente de pessoas perfeitas, mas somos todos homens e mulheres que lutam com as suas dores e com as suas dificuldades. E nós estamos juntos. Alguns conselhos para os pais. Pai, ame o seu filho. Ame o seu filho incondicionalmente, porque ele é seu filho. Ore por ele. Ore com ele. E jamais cesse de falar. Falar a verdade. Em amor. E quando for preciso, com exortação. Em amor. O maior erro de um pai e de uma mãe cristão que enfrenta essa luta dentro do seu lar é dizer assim: filho, Deus te fez assim, eu te apoio, vai ser feliz. Você está dando uma chancela para ele que Deus não deu. E não se esqueça de que ele vai prestar contas, que ela vai prestar contas disso. E você também. Ame incondicionalmente. Ore incessantemente. E fale sempre que puder. A minha igreja, lá de Itamonte, Minas Gerais. Itamonte faz parte da Grande Lambari também. Uma senhora da igreja foi afrontada pela sua filha, que assumiu a homossexualidade. Virou para ela e disse assim: mãe, a partir de hoje eu vou sair de casa, porque eu quero ser feliz. Encontrei o grande amor da minha vida. Essa era uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Depois de orar bastante, ela virou para a filha e falou assim: filha, não saia de casa. Traga a sua namorada, a sua esposa, para vir morar aqui. Eu construo para vocês, no fundo da casa, uma edícula para vocês morarem. Ela levou. Todos os dias a mãe evangelizava a namorada dela. A namorada se converteu. Terminou o relacionamento. A filha se converteu. A mãe morreu. Doou todos os livros da biblioteca dela para Jocum. Depois da morte da mãe, a filha resolveu ir para a vida missionária e foi para Jocum. Chegando lá na biblioteca comunitária da Jocum, ela pegou uma Bíblia. De quem era a Bíblia? Da mãe. E quando ela abre, estava o nome da filha como motivo de oração diária. Pais,
amem os seus filhos, orem por eles e falem a verdade para eles. Não cessem de falar. Não apoie o seu filho como uma expressão de alívio da dor deles. Isso não vai acontecer. Isso vai ser paliativo. Se você é pai e mãe, e se os seus filhos estão por vir, lembre-se, biblicamente, nós temos a responsabilidade de ensiná-los. Se por algum motivo você tem medo disso, não tenha. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Inculque na cabeça dos teus filhos a palavra de Deus. Inculque na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus. Algumas considerações finais desta mensagem. Nesse mundo tão polarizado que a gente vive, eu acho que é importante nós lembrarmos que o Senhor não nos chamou para defender direita, o Senhor não nos chamou para defender a esquerda, o Senhor não nos chamou para ganhar eleições, o Senhor nos chamou para evangelizar e fazer discípulos. Esse é o nosso maior chamado. Não defenda aquilo que Deus não mandou você defender. Seja aquilo que Deus mandou você ser. O Senhor não nos colocou nesse mundo para a gente ter controle sobre o Congresso, a Assembleia Legislativa, o Judiciário. Não. O Senhor nos colocou nesse mundo para que a gente pregue o Evangelho. É isso que nós temos que fazer. O Senhor não nos colocou nesse mundo para que combates sejam evitados. Porque quando a gente prega a verdade, combates são realizados. Combates são implementados quando você prega a verdade. Então não me assusta você sair no meio desse culto. Não me assusta eu receber o WhatsApp essa semana. Não me assusta você começar a falar mal de mim nos corredores. Eu não tenho problema nenhum com isso. Porque o meu compromisso não é em evitar combate. O meu compromisso é falar a verdade. E não é a minha verdade, é a verdade da palavra de Deus. Esse é o meu compromisso. E é nisso que eu me sustento. Entre agradar a você e ao meu Senhor, desculpa, você perdeu. O nosso maior compromisso é com o Evangelho. Mesmo que culturalmente ele não esteja aplicável à cultura. Esse é o maior compromisso. Eu encerro trazendo algumas reflexões para encerrar essa palavra. Um discurso como esse, sem amor, sem graça, sem evangelho, isso não é resposta cristã. E por que eu estou falando isso? Porque eu espero mesmo que essa igreja seja um ambiente de acolhimento para homossexuais. Sabe por quê? Porque ela é um ambiente de acolhimento para mentirosos, pecadores, corruptos. Ela é um ambiente para adúlteros, adúlteras, sonegadores. Ela é um ambiente para muitas outras pessoas. E precisa ser um ambiente de acolhimento para qualquer pecador. Mas nós vamos falar a verdade. Em amor. Mas a verdade é pecado. Percebe? É pecado. Segundo,
a prática homossexual, ela é pecaminosa. Assim como o orgulho, assim como o farisaísmo, assim como a idolatria, assim como a mentira, assim como a pornografia. E é importante que você saiba que qualquer pecador que não se arrependa, o seu destino é o inferno. Esse é o destino. Então, arrependa-se. Para você que é membro dessa igreja e não tem nenhum problema com isso, você não tem tentação nessa área, você está muito bem resolvido, você está muito bem resolvida, essa última palavra é para você. Um cristão, ele deve sim abandonar a sua prática homossexual. Mesmo sendo difícil. Então, entenda que não é como chegar em casa, tirar uma camisa e botar outra camisa. É um longo caminho de discipulado, formando a masculinidade, formando a feminilidade nestas pessoas. E elas contam com a sua compreensão, elas contam com o seu apoio, e elas contam com a sua oração. Homem e mulher os criou. Nada além disso. Foi isso que Deus nos fez. Amém.